Pessoal, este novo Halo está uma maravilha, mas os bots são tramados. Hein? Pois é, este Halo está mesmo fantástico. Concordo. Eu já não jogava um Halo com tanta qualidade há muito tempo. Vamos nos concentrar que, né? Eles devem andar por aí. E temos que apanhar os bots. E por falar nisso ainda tenho que experimentar a minha arma. Vou matar alguns nos cacetes. É pessoal, eu não estou a ver bots nenhuns, caraca. Eu não me sei de nada bem, ainda não termos visto nenhum bote. Oh não! Onde é que ele está? Oh! Missão matar. O quê? Oh não! Parem! Como é que é, maltinha de bola? É mais uma semana, mais notícias, espero que vocês estejam bem. E esta semana temos 23 notícias para falar, sim, 23, por isso, sem mais delongas, vamos passar para a semana de notícias. A Nintendo na semana passada falou com os seus investidores para reportar os resultados do último trimestre. E a Switch em vendas não cresceu tanto quanto a Nintendo esperava, ou seja, a consola registrou menos 20% de crescimento em relação àquilo que foi visto no ano passado. Especula-se que este crescimento ou esta falta de crescimento trata-se de ou o anúncio da nova Nintendo Switch OLED e as pessoas estão a esperar para comprar este upgrade à consola, ou então porque já faz parte da consola começar a decrescer no seu crescimento, visto que já está a atingir o seu 5º ano de idade. Quanto a jogos estreantes, a Nintendo registrou as vendas do New Pokémon Snap na casa dos 2.0 milhões de unidades vendidas, sendo que este jogo vendeu mais que o original na Nintendo 64, e também registrou as vendas do novo Mario Golf, que ficou na casa de 1.34 milhões. A IP Fatal Frame da Nintendo está entre a vida e a morte. A Nintendo espera que com este último lançamento de Fatal Frame The Maiden of the Blackwater venha a vender relativamente bem entre a Switch, a PS4 e a PS5. Sim, este jogo era um exclusivo do Wii U, passou a ser um exclusivo temporário de Switch e agora vai ser lançado em outubro para PS4 e PS5. O produtor da série veio confirmar esta situação e disse que se este jogo não vender bem, muito provavelmente ele não poderá ter a habilidade de fazer uma sequela então desta IP. E ele sim deseja que isto aconteça, mas está tudo dependente das vendas deste jogo. Já Xenoblade Chronicles 3 parece estar nos seus estágios finais de desenvolvimento. Isto é um jogo que ainda não foi anunciado e a sua voice actor, Jenna Coleman, provavelmente não sabia que não o poderia fazer. Mas segundo os seus relatos, parece que este jogo está nos seus estágios finais de desenvolvimento e está a demorar tanto para ser lançado por causa de 2 fatores. Um deles é da pandemia e todos os constrangimentos que vêm agregados a isto, assim como otimizações que estão a tentar fazer no jogo, visto que a equipa está a tentar meter mais personagens e mais inimigos nos momentos de batalha. Esta atriz também falou que acredita que este jogo vai ser lançado na primeira metade de 2022. Esta semana decorreu outro Nintendo World Indie e não, Hollow Knight Silksong não foi falado, não foi anunciado nada em relação a este jogo, mas os anúncios foram. A sequela espiritual de Jet Set Radio foi anunciada e ela chama-se Bomb Rush Cyberpunk. Por outro lado, o estúdio de Shovel Knight decide por continuar a apostar na franquia e agora vai lançar um jogo de puzzle chamado Shovel Knight Pocket Dungeon. Tetris Effect e Metal Slug Tactics foram anunciados para a Switch e no dia do evento foram lançados alguns jogos. Estamos a falar, por exemplo, o tão esperado Axiom Verge 2 foi um dos lançamentos no dia do evento. Estamos a falar que Boyfriend Dungeon, Curious Expedition e Slime Rancher também foram lançados no dia do evento. O jogo mais hypado deste evento foi sem dúvida o RPG Eastward e para quem não sabe está a ser desenvolvido pela Chucklefish, onde a sua última grande produção foi Wargroove, que foi bastante bem recebido por todas as plataformas que acolheram este jogo. O estúdio afirmou
confirmou que este jogo, Eastward, vai ser lançado no mês que vem e, como é lógico, toda a gente ficou super hypada por poder experimentar e jogar este jogo. Por último, esta semana foi anunciada uma nova Direct, mas desta vez dedicada a Pokémon, sendo que este evento vai se focar muito nos jogos já anunciados como Pokémon Legends Arceus e também nos remakes de Pearl and Diamond. Não se sabe se eles vão ter alguma novidade, no entanto eles disseram que vai ter outras novidades, talvez nada de muito especial. Este evento vai decorrer a dia 18 deste mês. Esta semana no eBay foram avistados 2 Dev Kits da PS5 à venda, sendo que um deles estava a ser vendido pela módica quantia de 2.850€. Sim, um preço bastante agradável. Mas, no entanto, passado algumas horas, estas listagens foram removidas do site. Não se sabe muito bem se foi a Sony que tomou algum tipo de ação, se foi o eBay que simplesmente decidiu remover, ou então se foi feita alguma venda por debaixo dos panos. No entanto, estas listagens desapareceram do site. Surgiram esta semana alguns rumores em relação ao PSVR 2, que irá implementar algumas melhorias em relação àquilo que foi visto na sua primeira iteração na PS4. Estamos a falar que algumas destas melhorias são 2 painéis com maior resolução, com o uso da tecnologia OLED com HDR. Estamos a falar que estes painéis terão um field of view maior do que aquilo que foi visto no original. Estamos a falar de 110 graus em relação ao primeiro que tinha apenas 100 graus de field of view, e também terá comandos que terão sensibilidade à pressão que é aplicada nestes. Ou seja, também é possível verificar a distância que os dedos estão do comando. Irá ser possível então simular os dedos nos jogos em que assim forem aplicadas estas tecnologias. Falando ainda em PSVR 2, vamos falar então do jogo que parece que está a ser feito em mira para a PS5 e também com uma inclusão do PSVR 2. Estamos a falar do Wipeout, que já não tem um jogo desde a era da PS Vita e parece que vai retornar agora na era da PS4 com uma sequela que vai ter então uma implementação do PSVR. Por outro lado, a Sony veio anunciar a aquisição da Crunchyroll. Isto vem cimentar ainda mais a ideia de que eles querem aumentar ainda mais o volume de conteúdos de vídeo no seu PlayStation Plus. Nós já sabíamos que eles estavam a adicionar filmes, porque já tínhamos até anunciado aqui no canal, e com esta aquisição veio ainda mais afirmar que a Sony quer sem dúvida se estabelecer no mercado de streaming de vídeo. Quanto à tão polémica personagem Spider-Man para a versão de PS4 e PS5 de Avengers, parece que vai ser lançada até ao final do ano. Isto segundo aquilo que foi falado por um dos seus produtores numa live stream. Este também afirmou que muitos mais conteúdos vão ser lançados até ao final do ano para este jogo, para todas as consolas de atual e de geração passada. Dia 10 de agosto, o streamer Dr. Disrespect, que foi muito conhecido na Twitch e agora está a fazer streaming no YouTube, anunciou o seu estúdio de videojogos. Para quem não sabe, ele já tem um background no desenvolvimento de videojogos, sendo que ele fez parte da equipa que desenvolveu o Call of Duty Advanced Warfare. Ele era level designer, agora ele abriu algumas propostas de emprego para então fundar o seu estúdio, se bem que este aqui ainda não tem um nome e, como é lógico, ainda não deve ter uma equipa completa, mas Dr. Disrespect afirmou que este estúdio irá estar focado em desenvolvimentos AA e AAA para a indústria dos videojogos. Outro estúdio que foi anunciado esta semana foi o estúdio Reckon Logic, que é um estúdio composto por alguns membros da equipa que fizeram parte do desenvolvimento de Journey to the Savage Planet. No entanto, eles já foram enxurrados com algumas críticas, visto que, depois de postarem as fotos da sua equipa, verificou-se que apenas existiam homens e homens brancos, dizendo os fãs de videojogos que não deram prioridade nenhuma à diversidade na sua equipa. E levanta-se aqui uma questão muito maior, que é: será que devemos priorizar então a equipa como uma equipa diversa, ou seja, tendo homens, mulheres de várias etnias, ou será que devemos priorizar quem nós temos confiança e quem nós acreditamos que vai levar o nosso estúdio para a frente para conseguir o produto com a maior qualidade possível? Isto é uma questão muito complicada e que dificilmente é possível ser respondida com alguma clareza. Halo Infinite teve a sua beta na semana passada, onde colocava jogadores contra AI. E como todos nós sabemos, em Halo 2 foi criado o mítico T-Bag, que basicamente constitui o jogador conseguir eliminar o outro e ir ao pé deste e começar a dar crouching como se estivesse
prontos, a gozar com o jogador. No entanto, parece que a AI de Halo parece ter aprendido isto, ou seja, devem ter programado isto na AI sem querer, ou então isto é um bug da AI. Sendo que alguns jogadores repararam que quando uma AI eliminava outro jogador muito perto, a AI chegava ao pé desse jogador e começava a fazer então o mítico teabag. No entanto, parece que isto não era bem de propósito, visto que a Microsoft já veio a público dizer que isto não é de propósito e é sim um bug da AI que está programada no jogo. Algumas semanas atrás falámos sobre um suposto contrato que a Epic Games estaria a fazer com a Remedy para desenvolver o Alan Wake 2. No entanto, este contrato não passava apenas de um rumor e nada foi falado a público. No entanto, esta semana veio-se a descobrir que pelo menos este contrato é real, o que muito provavelmente prova que Alan Wake 2 existe, visto que a Remedy foi para os seus investidores relatar que está agora em produção, ou seja, está todo o gás a desenvolver um jogo para a Epic Games. Não se sabe que jogo é este, mas muito provavelmente a ser verdade aquele rumor que já se provou que 50% era verdade, este jogo está assim em produção. Focus Home, que é o estúdio que está por trás de Plague Tale, que foi um jogo muito premiado, assim como também Vampire, decidiu comprar Dotemu, que é o estúdio que está por trás de Streets of Rage 5 e está agora a desenvolver o novo beat'em up das Tartarugas Ninja. Este estúdio foi adquirido pelo pagamento de 77%, mais de 77% do valor capital do estúdio Dotemu. A notícia mais estúpida desta semana é que a publisher Krafton de PlayerUnknown's Battlegrounds, mais conhecido por PUBG, passou a se chamar este jogo daquilo que eu acabei de falar para PUBG Battleground. A Liga de Overwatch começou a levar as primeiras facadas depois de todo o escândalo que ocorreu dentro da Blizzard por causa de toda aquela história de assédio sexual. Estamos a falar que as grandes empresas estão agora a desistir dos seus contratos de patrocínio à Liga. Estamos a falar de empresas como a Kellogg's, a Coca-Cola ou então até mesmo a T-Mobile que desistiram dos seus contratos e isto, como é lógico, vem afetar toda a Liga como os jogadores e não se sabe muito bem o futuro que a Liga de Overwatch vai ter. A marca Power Rangers conseguiu mostrar o seu valor com o seu novo jogo, Battle for Grid. Este jogo é basicamente um fighting game que a comunidade de fighting games conseguiu abraçar e gostar imenso e, como é lógico, este jogo teve o seu sucesso. Isto veio então dar outro olhar para um projeto que foi falado esta semana, que era o projeto Nomad, e um dos seus produtores, estamos a falar de Jason Bischoff, que esteve por trás deste projeto, falou que existia um jogo open world sobre Power Rangers, em que este jogo iria ter uma jogabilidade que iria lembrar muito os jogos de Batman Arkham, e este jogo teria então um modo co-op. No entanto, este jogo não viu a luz do dia por causa de problemas financeiros e da empresa não acreditar muito que este jogo pudesse ter tido sucesso. Falámos há umas semanas atrás que a série Metal Slug não tem tido muita sorte em ver uma sequela original dentro do género que foi criada e parece que a série Shining Force está a acontecer exatamente o mesmo. Não tem uma sequela há muitos anos e agora o novo jogo que irá ter vai ser lançado para mobile, chamado de Shining Force Heroes of the Lightning Darkness. O que é que vai acontecer no futuro não se sabe. Provavelmente irá acontecer o mesmo que aconteceu com Metal Slug Tactics, que foi um jogo que foi lançado para mobile e posteriormente está a ser lançado agora para consolas, e poderá acontecer o mesmo então com este novo jogo da Sega, Shining Force. Com o renascimento das consolas retro, como por exemplo a Atari VCS que foi lançada recentemente, ou então a NES Mini, a Super NES Mini e a PlayStation Mini, vem agora a aparecer a Amiga 500 Mini, que essa consola basicamente vai vir com alguns jogos pré-instalados e alguns já foram anunciados. Estamos a falar que o Worms original vai ser lançado com essa consola, assim como Another World e também Simon the Sorcerer. Esta consola irá custar um total de $140. Foi anunciado em exclusivo para PC o jogo de sobrevivência Sim Frostpunk 2, que é basicamente um jogo de sobrevivência e desta vez irá se focar na guerra do petróleo. Este jogo irá se passar 30 anos após o jogo original e, apesar do teaser que foi lançado, não foi possível ver qualquer tipo de gameplay ou até mesmo saber de uma possível data de lançamento.
Parte da diversão de jogar em PC é o facto de que existem mods para os jogos que nós já temos e esses mods normalmente são gratuitos. No entanto, até que tu tens reparado que mods para o seu GTA Online e Red Dead Redemption Online têm sido alvo de mods pagos por alguns sites ou alguns criadores. E, como é lógico, até que tu foi atrás destes mods para deitar ou os sites abaixo ou deitar estes mods abaixo. Sendo que, por exemplo, o desenvolvimento de mods como, por exemplo, o GTA United Mod parou o seu desenvolvimento com medo de que Take-Two venha atrás deles para deitar então por terra todo o seu desenvolvimento. Na semana passada foi registado o rumor que a Take-Two estaria a preparar alguns remasters de jogos antigos, como aquilo que nós vimos com o Mafia Remastered. No entanto, esta semana a Kotaku avançou com mais informações, sendo que estas informações falam de que estes remasters retratam então todos os GTAs da era da PS2, GameCube e Xbox. Estamos a falar que este remaster não será muito mais do que aquilo que nós vimos então com o Mafia Remastered, ou seja, um pequeno upgrade daquilo que nós vimos dos jogos originais, e uma notícia surpreendente é que finalmente a Switch vai ter direito aos seus primeiros GTAs com esta Remastered Collection. Estamos a falar que então estes GTAs são o GTA 3, GTA Vice City e GTA San Andreas. Bem, maltinha de bolé, eu, o vosso host de Canais, espero que vocês tenham gostado desta semana de notícias, que foi sem dúvida longa e que tivemos muitas novidades, e para as semanas cá estaremos outra vez, espero eu que quinta ou sexta-feira, com o Thundermind cá para me acompanhar e dar-vos as melhores e boas notícias da semana. Bem pessoal, então até para a semana.